Bora, galera, bora que daqui a pouco nossa provinha tá chegando. A gente vai falar rapidamente nesse bloco sobre algumas peculiaridades que envolvem o crime de extorsão, que é importante também para a gente ficar atenado aí para fazer a nossa provinha. Então vem comigo. Então, pessoal, extorsão é um crime formal nos termos da súmula 96 do STJ, ou seja, a consumação se dá com constrangimento e não com obtenção da vantagem. É crime hediondo? Como dito, o artigo 158 não é considerado crime hediondo. A extorsão por si só não é considerada crime hediondo, a não ser que aconteça algo relativo ao parágrafo 3º do artigo 157, tá? Então, se essa extorsão gerar como resultado morte, tentativa de morte para se garantir a obtenção da vantagem, aí sim, porque a própria legislação no artigo 158 diz que aplica-se ao artigo 158 com resultado morte as mesmas disposições do que se aplica ao latrocínio. Então, a extorsão com resultado morte ou com resultado morte tentada também é crime hediondo. Ok? Então, o artigo 158 por si só não é considerado crime hediondo, assim como o roubo. O roubo por si só não é hediondo, só quando acontece uma situação que envolva ali o latrocínio. E quando eu falo do artigo 159, que é extorsão mediante sequestro, aí sim. Aí eu estou falando de um crime hediondo desde o caput até o seu último parágrafo. Beleza? Vem comigo. Já caiu na OAB, extorsão versus exercício arbitrário das próprias razões. Aconteceu um caso na OAB interessante de um rapaz, né, que ele pegou dinheiro emprestado com um amigo, porque ele estava na Pindaíba. Ele montou um restaurante com esse dinheiro e começou a rachar de ganhar dinheiro. O que emprestou um belo dia foi lá e falou: amigo, eu quero meu dinheiro de volta. E ele sempre dizia: eu tô sem grana, eu te pago depois, eu fiz um investimento, tô sem grana, eu te pago depois e tal, e tal, e tal, e tal. E aí um belo dia o que aconteceu? O cara pegou uma arma de brinquedo, foi até o restaurante, colocou na cabeça do coleguinha e falou: me dá meu dinheiro agora ou eu te dou um tiro. O coleguinha abriu caixa, pegou exatamente a quantia que ele tinha feito o empréstimo e devolveu para o rapaz, e o rapaz foi embora. Dias depois, o rapaz foi denunciado pelo crime de extorsão, que traz ali o crime de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com a intenção de obter vantagem ilícita, né? Vantagem indevida. E a pergunta é, a vantagem foi indevida? Não. Ele pegou o que era dele por direito. O que ele fez, na verdade, foi justiça com as próprias mãos. E este crime não é um crime contra o patrimônio, mas sim um crime contra a administração da justiça, previsto lá no artigo 345 do Código Penal. E esse crime é interessante porque a pena dele é baixa, ele é de competência do Juizado Especial Criminal, e o parágrafo único diz o seguinte: se não tem violência, somente se procede mediante queixa. Ao utilizar uma arma de brinquedo, eu tenho a grave ameaça, não a violência. Então, ainda que tenha sido utilizada essa arma, vai avocar o parágrafo único do artigo 345, levando o cara para o juizado especial para responder por um crime, né, que só se procede mediante ação penal privada. Então, tem essa peculiaridade, pessoal. A gente tem que analisar o dolo e a circunstância. Na extorsão, a vantagem é indevida. Ele está cometendo um crime contra o patrimônio alheio. Se ele está fazendo justiça com as próprias mãos para pegar o que é dele, o que ele acha que é dele por direito, eu não posso falar em extorsão. Eu estou falando em exercício arbitrário das próprias razões. Joia? Então a gente tem que fazer a leitura também lá do artigo 345, porque os crimes acabam se comunicando. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, se der tudo certo, porque é coisa ainda pra caramba para falar, e explorar um pouco mais o artigo 345. Mas em tese, é isso que a gente tem para falar. Voltando para cá, STJ, extorsão, invocação de forças espirituais. Pessoal, tivemos um caso de uma moça que fez um trabalho, uma amarração, né, a pedido de outra, e elas acertaram um valor X. Só que parece que o marido da outra voltou antes da amarração ser concretizada. E a mulher disse que não ia pagar, porque o marido voltou não em decorrência do trabalho feito, mas porque ele quis. E aí rolou um estresse, e a mulher que fez a amarração disse que se a outra não pagasse o que era dela, né, o que ela deveria, ela invocar as forças do mal para destruir a vida daquela mulher e destruir todos que ela amava. E fazê-la, inclusive, chegar à morte, que os espíritos a matariam. A mulher desesperada foi à delegacia e registrou um BO. E aí criou-se aquela discussão. O Estado é laico. A grave ameaça pode se dar por conta de uma ameaça religiosa? E o STJ entendeu que aquela grave ameaça
foi para exigir uma vantagem indevida e que sim, aquilo constituía o crime de extorsão, sendo a mulher assim condenada pelo crime do artigo 158, tá? Mesmo se utilizando de forças espirituais. O STJ entendeu que a vítima foi ameaçada e que quando a autora falou que os espíritos iam matá-la, ela usou sim um mal injusto e grave. Na percepção de quem acredita, a gravidade daquilo é muito séria. Então, apesar do Estado ser laico, que apesar de, né, a gente perceber que o meio aí é meio complicado, porque a gente até analisaria quem responderia pelo homicídio, o espírito ou a mulher que chamou o espírito, como é que ficaria essa relação aí de mandante e executor? Então ficaria uma coisa meio complexa, mas o STJ entendeu que invocar essas forças do mal para causar na vítima um mal injusto e grave com o objetivo de aferir vantagem indevida, sim, constitui o crime de extorsão. Então essas são as dicas em relação a esse crime e a gente volta já já para dar continuidade, porque ainda tem mais alguns para a gente terminar de explorar. Voltamos já.